Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Meu nome é Carlos e hoje a gente vai conversar com vocês sobre a saturação de oxigênio. Saturação de oxigênio ela é verificada por um aparelhinho como esse daqui, ó, chamado oxímetro. A gente coloca ele no dedo do paciente e através de um sensor que ele tem, ele traz a leitura desse valor que é a saturação de oxigênio. É um dos dados vitais que a gente toma mais cuidado no atendimento aí do paciente com doença pulmonar ou que tem alguma alteração pulmonar. Tá? Quais são os valores de referência que seria dentro da normalidade para a saturação de oxigênio? De 90 a 95. Alguns profissionais dizem que isso é um estado já de hipóxia, mas ainda uma saturação dentro desses limites, ela está dentro da normalidade. Tá? Aqui, se vocês forem ver, a minha saturação ela é de 97. E a minha frequência cardíaca está um pouquinho alta, que é de 104. Na verdade, o 104 que apontou aqui era uma parametrização da leitura, né? A minha frequência cardíaca normal aqui, ela está de 73. Aqui não está dando para vocês verem direito porque está espelhado, né? Mas a minha saturação é de 97 e a frequência cardíaca é de 73. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem com o oxímetro, quando você faz a leitura de imediato. No caso, eu fui fazer um atendimento domiciliar agora há pouco, cheguei do atendimento aqui no meu escritório e como eu ando de moto, minha mão está fria. Nessas situações acaba tendo um período de demora para a leitura e sempre essa leitura inicial nem sempre é a mais correta, tá? É necessário você ter um tempo aí de calibração desse dispositivo para ele trazer uma leitura real. Pessoas que não têm uma doença pulmonar pré-estabelecida tendem a saturar acima de 95. Porém, pessoas acamadas, elas tendem a ter uma saturação mais baixa, tá? E nem sempre essas pessoas acamadas que têm essa saturação mais baixa, elas vão ter uma doença pulmonar pré-estabelecida. Exemplo disso é uma paciente que eu tenho em uma região, uma cidade da região metropolitana de Curitiba, a Dona Rosa. É uma paciente bem bacana no sentido dos cuidados que a gente consegue proporcionar para ela. Então, tem determinados períodos ali que a Dona Rosa ela está com uma saturação um pouco mais baixa, abaixo de 95. Agora, por que disso? Tá? Sendo que a Dona Rosa ela não tem necessariamente uma doença pulmonar. A Dona Rosa chegou até mim com um quadro de, se eu não me engano, traqueobronquite ou era uma pneumonia necessariamente, mas eu não me recordo agora. Eu teria que ver o histórico dela. E a filha dela me procurou e a gente começou a desenvolver um trabalho. O fato da Dona Rosa ser uma pessoa acamada já traz uma força muscular reduzida para ela. Tá? Existe uma referência que a gente adota que é a PIMAX. PIMAX é indiretamente a força muscular inspiratória, que provavelmente da Dona Rosa esteja reduzida também. Apesar de não ter como a gente fazer a avaliação com PIMAX na Dona Rosa, porque ela não tem um estímulo de respiração profunda. De tempos em tempos, a Dona Rosa passa por esse período de queda de saturação. Cai para 93 ali, acho que em alguns atendimentos atrás que eu realizei com ela, caiu para 92. Agora, o que fazer nessas situações? Né? Então, um paciente que apresenta periodicamente uma queda de saturação. Não tem nada o que fazer, é normal, está dentro da normalidade para um paciente acamado. Não é dessa forma que eu penso. Eu acredito que sempre exista alguma coisa para ser feita. No caso da Dona Rosa, o que a gente
tá atuando lá, que está sendo uma forma bem bacana, com um resultado bem bacana do meu ponto de vista, e acredito que a família dela também esteja contente com os resultados. A gente começou basicamente com treinamento muscular inspiratório, com o Power Bridge, que é esse aparelho aqui. O da Dona Rosa é justamente esse aparelho. Então ali a parametrização de carga, a carga do aparelho é um pouco subjetiva. Por quê? Porque a Dona Rosa não permite essa avaliação com a PI Max, que seria a forma efetiva da prescrição com o Power Bridge. A gente começou com esse recurso, tá? E ficamos um bom tempo aí com esse recurso. E daí ela equilibrava a saturação, em determinado período abaixava. E com o passar do tempo, a gente foi descobrindo também algumas questões sobre a paciente. Então, pelo fato de ser uma paciente acamada, ela também passava por períodos de constipação. E o que eu acho que foi muito bacana ali, para a gente pensar na qualidade de vida para Dona Rosa e também para esse equilíbrio da saturação, pensar numa situação pulmonar boa para Dona Rosa. O marido da neta da Dona Rosa é mecânico de moto, né? Então sempre quando eu chego na casa lá, eu vejo basicamente uma oficina de moto lá, né? Numa conversa que a gente teve, né, eu sugeri que ele fizesse um recurso chamado mesa ortostática. A mesa ortostática o que é? É uma cama. No caso, o Fernando, né, que é o marido da neta da Dona Rosa, ele fez essa máquina, que é uma cama, e coloca em pé. Não me recordo qual foi o dispositivo, se é um dispositivo mecânico, eletrônico ou manual, que eles colocam a Dona Rosa em pé. Esse equilíbrio aí na conduta, né, de poder colocar a Dona Rosa em pé, permitiu um avanço muito grande também para a gente. Porque essa constipação, ela tende a trazer uma dificuldade no que diz respeito à respiração. Para mim é um pouco óbvio, o paciente constipado que não evacua bem, vai ter alguma dificuldade respiratória. Né? Ontem, de uma colega, a gente estava discutindo um caso de uma criança, paciente dela, barriguinha da criança sempre inchadinha, aumentadinha. Então, ela é uma criança com dificuldade de evacuar, muitos gases, saturação da criança baixa, criança dependente de oxigênio. Situação análoga da Dona Rosa. Dona Rosa demorou muito tempo para evacuar e existe essa tendência de queda da saturação. Não por um problema pulmonar pré-estabelecido, mas por aumento de conteúdo gastrointestinal. Comprime o diafragma, diminui a contração do diafragma, saturação cai. Ah, não tem o que fazer. Tem, e o Fernando fez. Construiu por conta própria uma mesa ortostática. Não conversei com o Fernando sobre o custo, mas acredito que foi um custo muito reduzido. Hoje a aquisição de uma mesa ortostática está em torno de acho que uns 4, 5 mil reais, eu acho. O Fernando construiu, com certeza um custo bem mais reduzido. E daí ficou a questão, assim, o que a gente pode ofertar ainda de melhor para ter esse equilíbrio de saturação para a Dona Rosa, para que a família dela não tivesse tanta preocupação. A grande preocupação deles é ter que levar ela para o hospital. É claro que profissional nenhum do mundo tem o poder de que se evite a ida do hospital para ele, mas se a gente consegue conduzir a fisioterapia respiratória da melhor forma possível, a gente consegue muito resultado. Eu sugeri para Ana, que é a neta, o uso de um ventilador não invasivo. Então hoje a gente trabalha ali com o CPAP, esse recurso da mesa ortostática que está permitindo a Dona Rosa ficar muito em pé, e isso tem trazido uma qualidade de vida muito grande. E o CPAP, que ele tem sido um diferencial na manutenção da saturação de oxigênio da Dona Rosa. Tá? Então, e a Dona Rosa também é uma pessoa que nem sempre demonstra a falta de ar, tá? Pela característica dela. Tá certo que não lembro de nenhum momento que a saturação da Dona Rosa baixou de 90.
mas ela sempre mantém um nível de saturação boa. Hoje, mas daqui a pouco eu vou lá, mas nos últimos atendimentos, depois que a gente começou com o CPAP, a saturação de oxigênio da Dona Rosa parou de cair abaixo de 95. Então a gente usa esse CPAP só para expansão pulmonar. Não é o uso tradicional do CPAP que todo mundo conhece. Ah, o CPAP você tem que dormir com ele. Não necessariamente. Depende do que você quer com o CPAP. Se você entende que o CPAP é só para isso, não é bem assim. Para isso ele depende de um diagnóstico médico e o paciente tem que ter alguma alteração no sono. Estou falando do uso do CPAP como recurso da fisioterapia respiratória para promover a expansão pulmonar. É isso que eu estou falando. É isso que a gente aplica com a Dona Rosa. A Dona Rosa não dorme com o CPAP, tá? Isso é outro patamar de conversa. Então a gente tem conseguido bons resultados aí para equilíbrio da saturação. Sempre existe críticas aí, né? Tem vídeo meu falando sobre isso aí, sobre a força muscular associada a equilíbrio de saturação de oxigênio. Ah, não, isso é besteira, você é louco, você não sabe o que fala. É necessário a gente alinhar bem o conhecimento. Uma coisa é o conhecimento médico, outra coisa é o conhecimento fisioterapêutico, outra coisa é o conhecimento do enfermeiro, conhecimento do psicólogo, conhecimento do nutricionista. E a gente alinhar essas questões. Força muscular reduzida promove sim queda de oxigênio, queda de saturação de oxigênio. E isso não se resolve com oxigênio terapia. Isso se resolve com condutas apropriadas da fisioterapia respiratória. Exemplo, treinamento muscular respiratório, mesa ortostática, fortalecimento, manobra de expansão pulmonar, esse tipo de coisa. Tá certo? Era esse bate-papo que eu gostaria de passar para vocês. Dúvidas aí, sugestões aí, deixa aí nos comentários. Ah, se você acha que eu estou errado, também escreva no comentário. Você está errado, isso, tal, não tem problema nenhum. É a minha opinião, em cima da minha vivência profissional e em cima do que eu estudo para aplicar e ajudar os meus pacientes. Você, obrigatoriamente, não precisa pensar como eu. Mas é mais ou menos isso daí que eu falei sim, tá? E me segue lá também no Instagram. Se você tiver alguma sugestão também de vídeo novo, manda lá pelo Instagram que a gente faz um vídeo aqui em cima da sua sugestão aí, em cima da sua dúvida. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.